Desde que o Bolsonaro perdeu a eleição, a situação do ajudante de ordens dele, o Mauro Cid, não andava boa. Depois ela piorou um pouco quando ele foi preso, você se lembra. Aí ela deu uma melhoradinha, mas parece que agora piorou de novo. Dá para melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já estava bom. A gente ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Agora, com essa operação Tempus Veritatis, que em latim quer dizer a hora da verdade, essa que aconteceu semana passada. Agora a gente descobriu que tinha mais coisas sobre o Mauro Cid que a PF descobriu sem que ele próprio tivesse contado. E isso ameaça, de certa forma, o acordo de delação premiada que ele assinou com o STF, com o Supremo Tribunal Federal. Agora, será que a situação dele complicou tanto ao ponto de ele estar correndo risco de voltar para a cadeia? Nesse vídeo aqui você vai entender o tamanho da encrenca que ele se meteu e o tamanho do risco que ele está correndo de complicar a situação dele. Eu sou o Ricardo Mello, o explicador-geral da República, e quero que você engaje comigo, sentando o dedo no like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, porque toda ajuda é bem-vinda, você sabe, né? Patrocinador não vai ter mesmo. Se fosse um conteúdo de direita, eu estava faturando horrores aqui, mas como não é, eu só posso contar com você mesmo. Então, ó, seja membro do canal clicando no botãozinho aqui, ou então participa do nosso financiamento coletivo usando essa chave aqui. Vamos nessa? Bora lá então. Seguinte, antes de mais nada é preciso entender qual é a situação do Mauro Cid nesse momento, tá? Ele está solto, mas usando tornozeleira eletrônica. Ele ficou preso um tempão, aí quando ele assinou o acordo de delação premiada, conseguiu lá um alvará de soltura com algumas condicionantes, entre elas usar a tornozeleira, como eu falei, se recolher em casa à noite e nos fins de semana, que é o mesmo modelo daquela liberdade condicional, não pode viajar para fora de Brasília sem autorização da Justiça, tem que ir toda segunda-feira lá no fórum se apresentar para o juiz para poder mostrar que ele está por perto, obedecendo todas as ordens. Também não pode manter contato com os outros investigados. Tem exceções, claro, a mulher dele, porque ela é investigada também naquela história do cartão de vacina do Bolsonaro, lembra? Ela também fez um para ela para viajar para os Estados Unidos. E também ele pode manter contato com o pai dele, o general Lorena Cid, que ajudou naquele esquema da venda das joias. Você lembra que tinha uma fotografia que apareceu o reflexo dele numa caixa de joias? Pois é, isso ali comprometeu completamente o pai do Mauro Cid também. Mas com essas duas pessoas ele pode manter contato, porque são da família. Outras pessoas, de jeito nenhum, não pode conversar com ninguém. Mas estava pior a situação dele, né? Ela está até boa agora, porque antes ele estava preso, ficou um tempão, meses e meses preso, mas aí ele conseguiu pelo menos sair da cadeia depois que ele assinou aquele acordo de delação premiada, em que ele entregou todo o esquema do plano de golpe de Estado. Isso aconteceu em setembro do ano passado. Só que aí, fuçando nos celulares e nos computadores dele, que foram apreendidos nas operações anteriores, não nessa, a Polícia Federal descobriu que o Mauro Cid tinha outros esquemas que ele não contou. Por exemplo, que ele pagou R$100 mil para ajudar a trazer gente para o acampamento golpista em Brasília. Ele queria gente do Rio de Janeiro, conversava pelo WhatsApp com um major também do Exército, o major pediu dinheiro para ele para financiar o esquema e ele teria mandado R$100 mil. A conversa que ele teve com esse major foi escancarada naquela decisão do Xandão da Operação Tempus Veritatis. Mas ele mesmo não tinha contado nada disso na delação. E é por isso que ele pode ter problemas com essa história. Também foi no computador dele que a polícia achou aquele vídeo da reunião golpista lá do Bolsonaro com os ministros. Aquela que depois ficou pública, todo mundo teve acesso, né? E aí você se pergunta assim, mas poxa vida, uma reunião golpista, os caras estavam combinando o plano para dar um golpe de Estado. Quem foi o inteligente que gravou num vídeo uma reunião dessa? Pois bem, segundo o Cid disse a pessoas próximas dele ali, foi ele mesmo que gravou. Ele gravava todas as reuniões ministeriais, todas as reuniões importantes do Bolsonaro, para quê? Para tentar tirar cortes das reuniões para publicar nas redes sociais, para poder agradar o eleitorado. Obviamente ele não ia colocar os cortes golpistas, né? Ele ia separar aquelas partes boas e que não comprometem. Só que ele deixou o arquivo lá no computador e a polícia acabou encontrando. Toda reunião, ele disse que colocava um tripé com o celular e gravava todo o encontro lá do Bolsonaro com os principais assessores. Por isso que estava no computador dele aquele vídeo, mas quando ele entregou todo mundo, ele também não mencionou a existência dessa reunião. E agora a Polícia Federal está desconfiada de que ele não falou tudo, de que ele omitiu algumas coisas durante o acordo de delação. E se isso aconteceu, é um erro grave da parte dele.
Por quê? Porque a própria lei de delação premiada diz que o delator não pode esconder nada, tem que contar tudo e encaminhar também para onde encontra as provas disso. O advogado do Mauro Cid também se pronunciou e falou que, olha, calma aí, vamos devagar com o andor, ele não é obrigado a mencionar tudo, porque ele só fala o que é perguntado, né? Se não perguntarem, ele não é obrigado a falar nada. E aí, por isso, segundo o advogado, ele deve ter esquecido alguma coisa, porque não perguntaram. Mas ele disse também que o Mauro Cid está à disposição para prestar um novo depoimento e para falar o que falta e para completar qualquer peça nesse quebra-cabeça. Tudo por medo de perder os benefícios da delação premiada, ou seja, voltar para a cadeia. Tem gente por aí falando que ele está realmente ameaçado de voltar para a cadeia. Essa possibilidade, ela existe? Até existe, mas eu tenho que ser sincero com você, eu não vou ficar aqui fazendo sensacionalismo para te prender nesse vídeo mais tempo. Não é isso, que meu objetivo nunca foi esse. A chance disso acontecer, dele voltar para a cadeia, como eu disse, ela existe, mas ela é muito pequena. Principalmente porque agora ele se dispôs a completar o que falta. De qualquer forma, isso é interessante, porque todo buraco que a investigação encontrar, ele está se propondo a tapar, explicando que história é essa, que história é aquela, que encontraram e que ele não tinha lembrado de mencionar. Ele também vai ter que explicar para a polícia por que ele acessou o vídeo da reunião depois da operação e depois que o vídeo se tornou público, depois que a imprensa divulgou trechos do vídeo. Aí o Alexandre de Moraes liberou lá o sigilo para poder mostrar a íntegra para o Brasil todo. É a segunda vez, inclusive, que isso acontece com reuniões do Bolsonaro. O Mauro Cid não tem mais os equipamentos, nem o celular, nem computador, porque foi tudo apreendido pela polícia e está sendo analisado. Mas ele tem acesso pela nuvem, pelo login e a senha na nuvem. E foi assim que ele acessou o vídeo. Mauro Cid teve ali todos os seus equipamentos apreendidos pela Polícia Federal. Porém, ele, como quem tem ali hoje um celular, um computador, tem ali o serviço de nuvem, onde os conteúdos podem ser armazenados. Segundo minha apuração, quando o conteúdo da operação, o relatório da Polícia Federal, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que permitiu essa operação, veio a público, Mauro Cid justificou ali que não se lembrava dessa reunião e acessou essa nuvem para verificar o conteúdo dessa reunião. Isso dele ter acessado a reunião complica o Mauro Cid? De novo, eu tenho que ser sincero com você. Não. Quem fala que sim, está te enrolando, e eu não enrolo ninguém. Então, sim, é verdade que ele vai ter que explicar mais um monte de coisas para a polícia, mas não, eu também não acredito que isso vai fazer com que o acordo de delação premiada dele esteja ameaçado. De qualquer maneira, mesmo que esse acordo for anulado e ele perder os benefícios e voltar para a cadeia, as informações que ele passou continuam valendo. É que a lei de delação premiada também diz isso. Se o delator cometeu alguma irregularidade no meio do processo, se ele não contar alguma coisa, se ele mentir, se ele deixar de informar alguma coisa importante, ele perde o benefício, mas a investigação continua podendo usar as informações verdadeiras que ele já tinha passado. Então isso não muda nada. Para a polícia não vai mudar nada. No caso dos R$100 mil, qual que é a principal preocupação da Polícia Federal? Saber quem pagou essa grana, da onde veio esse dinheiro, porque pode ter vindo dos cofres públicos, pode ter vindo de dinheiro do governo, ou pode ser um empresário financiador. O próprio Mauro Cid falou que os empresários do agronegócio estavam pressionando o Bolsonaro para ele dar logo o golpe de Estado e que esses mesmos empresários do agronegócio estavam financiando os acampamentos golpistas, estavam pagando lá o dinheiro do banheiro químico, do churrasco, da água, das barracas, dos ônibus que levavam as pessoas para lá. Então, o Mauro Cid vai ter que entregar agora quem pagou esses R$100 mil para poder levar a gente do Rio de Janeiro para Brasília. É isso, para essa segunda-feira de carnaval tá bom demais, eu continuo aqui acompanhando essas histórias no bloquinho dos desunidos do golpe e vou trazer novidades assim que tiver mais alguma, tá bom? Valeu para você, um abração, não esquece de contribuir com o nosso financiamento coletivo, se inscrever no canal e se você não deu like aquela hora que eu falei, dá agora, porque daqui a pouco começa outro vídeo e você esquece. Um abração, valeu, tchau, tchau.